Olá, meus queridos crismandos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, em mais um encontro em que nos reunimos diante da palavra de Deus para ouvir o que Ele tem para falar para cada um de nós. Eu quero acolher logo de início cada um de vocês, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Meus queridos, hoje é mais um dia mais um passo para a caminhada rumo ao sacramento do Crisma. Sacramento esse que já está de data marcada, né? Já falei para vocês, já conversamos na nossa reunião no Meet, no último encontro, né? Então nós já temos uma data definida. Então, no finalzinho desse encontro de hoje, eu repito essa data e falo mais alguma coisa para vocês, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que fala sobre a ecologia. O nome do nosso tema hoje é Cuidar do Jardim de Deus, ecologia. Então, vamos dar seguimento. Mas antes de nós iniciarmos, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos à nossa oração inicial. Acompanhem comigo. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja, coração grande e desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. E hoje, como eu falei no início do nosso tema, né? Cuidar do jardim de Deus, ecologia. Quantos de nós, né, não nos deparamos com a criação? A criação ao nosso redor, a natureza, os animais, a vegetação, né, a flora, a fauna, tudo isso que faz parte do nosso viver de todos os dias. Talvez muitos de nós já tenham ido lá em zoológicos, nas nossas viagens. Lá em Teresina nós temos o Zoo Botânico, um lugar muito bonito, cheio de verde, cheio de animais selvagens, né? E nós não precisamos nem ir muito longe. Aqui mesmo na nossa região nós temos, né, a presença desses animais, dessa flora que é diversificada, uma biodiversidade muito grande de plantas, de flores, né? Quantos ipês a gente não olha aí pelas nossas ruas bonitos, floridos, né? Então tudo isso é parte daquilo que Deus criou. É uma das criações de Deus. Nós somos também criações de Deus. Mas temos essas criações que nos foram dadas. E aí vem a pergunta: você já parou para perceber isso? Qual a sua responsabilidade para com esse ambiente, com esses animais, com essa flora, né? com toda essa vegetação? Qual o seu papel como cristão? Na fé da igreja, na nossa fé, como se comportar diante disso? Como tratar, cuidar? Então vamos lá. Nós vamos dar seguimento aqui no nosso encontro falando justamente de várias coisas. E também falando principalmente da criação. Olha só, é bom saber, na Bíblia,
Temos relatos sobre a criação do mundo e do ser humano, de fato. Nós temos esses relatos lá no livro do Gênesis, né? De lá mostra toda uma sequência de onde Deus foi criando tudo, onde Deus foi trazendo cada criatura, né? Só que tem uma particularidade, olha só, aliás, uma realidade a ser dita. Não são relatos históricos, mas uma linguagem com símbolos para ser interpretados. Então veja bem, tudo aquilo que é relatado na Bíblia, no Gênesis, não é um relato histórico, pessoal. É um relato de forma poética, mas também que mostra uma sequência de como Deus foi criando, né? Então aí lá foi utilizada essa simbologia dos 7 dias. E mais à frente, ó, Deus cria toda a natureza em harmonia, num processo simbolizado pelos 7 dias da semana. Foi o que eu falei. Então, ele cria dentro de uma harmonia, num processo de 7 dias, foi simbolizado por 7 dias, por toda essa criação. Onde em um dia ele criou o mar, os peixes, no outro dia ele criou as aves que voam pelo céu, os animais selvagens, né? Tudo isso é uma linguagem simbólica para representar a perfeição da criação. Veja bem, nós não estamos dizendo que não foi Deus que criou. Nós estamos dizendo que na Bíblia foi utilizada uma linguagem de fácil acesso, de fácil entendimento, mas que demonstra a sequência lógica daquilo que foi criado. E quem criou foi Deus. Ele criou de tal forma perfeita, onde a cada momento ia se criando uma nova criatura, tá certo? Então Deus, ele é o Criador. Só que dentro do aspecto daquilo que foi relatado na Bíblia, não é um relato histórico, tá bom? Nós temos hoje a palavra de Deus. Vamos aclamar antes a palavra de Deus para depois a gente poder proclamar. Vamos lá. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Então, pegue sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 29 a 31. Gênesis, capítulo 1, versículos de 29 a 31. Acompanhe comigo. Deus disse: Eis que eu vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão. Eu lhes dou todos os vegetais para alimento. Assim se fez. Deus viu
tudo quanto havia feito e era muito bom. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, vamos tentar entender esse texto. Ele traz alguns questionamentos para nós. Olha só. O que Deus entregou para os seres humanos? Deus entregou muita coisa, né? A princípio, na criação, Deus entregou o quê? As aves, os animais, os peixes, né? As árvores, aquelas que geram frutos, né? E dali dá para se tirar alimento. Tudo isso foi dado a nós, serve para servir de alimento. Para que entregou tudo isso? Para o nosso sustento, para a nossa vivência, para a nossa existência como ser humano, né? Então Deus, ele fez todas as criaturas para nós. Se você for pensar assim, mas como é que pode? Tem tanto animal selvagem aí. O que Deus fez para nós, ele fez em harmonia. Então, a harmonia não quer dizer necessariamente que tudo aquilo que Deus nos deu é para nosso bel prazer, para nós fazermos o que quisermos, mas sim para utilizarmos conforme necessitamos. Alguns ele deu para o nosso alimento, outros para nos ajudar em trabalhos, no nosso sustento, né? Para nos ajudar naquilo que é impossível ou difícil para a nossa condição humana realizar. Nós podemos utilizá-los como ferramentas também. Mas veja, cuidando bem deles também. Não é porque nós vamos utilizá-lo como uma ferramenta para um determinado trabalho, em alguma situação, que nós devemos maltratá-los, né? Haja visto que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, lá na Arca de Noé, Noé utilizou as aves, né, para saber se já tinha terra firme, se já estava perto de algum lugar que ele pudesse parar a arca, né, ancorar e descer todos os animais. Então, ali ele utilizou daquilo que Deus nos deu, que foi uma ave, né? Ele mandou a primeira, não deu certo, não voltou, mandou a segunda até que ela retornou com um galhinho de árvore. Então, essa é uma das representações da própria criação, né, que nós cuidamos. Assim como o próprio Noé cuidou de cada criatura, né, seguindo as ordens de Deus, colocando um casal de cada animal dentro da arca. E o que mais Deus entregou ao ser humano? Entregou, né? Ele entregou as árvores que produzem frutos, as suas sementes que geram, né, outras árvores, outros frutos também, né? Tudo isso para o nosso sustento. Na verdade, através da semente que nós plantamos, nós não perdemos, não deixamos de ter aquilo ali, né? Aquela árvore um dia vai morrer, aquela planta, mas ela deixa, através do seu fruto, as sementes para que nós possamos plantar. E Deus viu, e o que ele constatou? Ele constatou que estava muito bom. Ele contemplou a sua própria criação. Ele viu que era muito bom. Ele constatou tudo isso, que era perfeito, né? Ele criou aves para sobrevoar os céus, criou peixes para estarem dentro das águas, que servem também como alimento para nós, e criou os animais silvestres, animais selvagens, né? Tudo isso ele criou para nós. Criou para nosso sustento, ajudar a nossa existência também. Então veja que Deus, ele não nos fez para ficar sós. Não nesse sentido, né, da sobrevivência. Ele nos fez para viver juntos, como irmãos, mas também nos deu todo um aparato, toda
todo o ambiente para se viver, né? Nós não vivemos no meio do nada, nós vivemos no meio de plantas, de animais, da natureza, que é muito bonita, na verdade, né? Quantas vezes aqui na Serra a gente não contempla a serra em alguns dados momentos, ou no pôr do sol, ou no nascer do sol, as nossas vegetações aqui da serra, né, ao redor da cidade, é muito bonito. A gente vê os animais, é bonito demais. E a diversidade, principalmente isso, a diversidade, é muito tipo, são muitas espécies, são muitos tipos de animais, cada um com a sua função, cada um com o seu fim, né? Seja para nossa alimentação, seja para assim, a boa harmonia da natureza, né? Para tudo isso. E é muito bonito a gente ver tudo isso, que é criação de Deus. E aí a gente vê a perfeição, né? A criação. Olha só, a criação, gente, às vezes gera muita polêmica esse tipo de pergunta, né, sobre a criação. Mas a criação não é uma teoria científica. Então, a criação do mundo, como ela é narrada na Bíblia, ela não é uma teoria científica. Eu já falei isso para vocês. Ela não é uma teoria que pretende explicar a origem do universo e a evolução das espécies, né? A criação narrada na Bíblia, ela busca, na verdade, como eu falei, é um grande poema que expressa a verdade oculta nas realidades do universo. Todos os seres estão ligados pela vontade de Deus. Ele é que é o criador da vida. Então nós todos estamos interligados, né? Tudo é entregue ao ser humano. Então nós temos uma responsabilidade. Nós temos algo a fazer. Deus entrega para todos nós e nós temos uma responsabilidade. Aí vem a pergunta: qual a responsabilidade do homem? Olha só, como nós temos a nossa liberdade, né? O homem e a mulher, eles não são apenas para desfrutar daquilo que o planeta oferece, mas são responsáveis pela vida ao seu redor. Olha só, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós não somos criados apenas para desfrutar, apenas para utilizar, apenas para consumir, mas para também ser responsável pela vida ao nosso redor, seja pela vida animal, seja pela vida vegetal, né? Então nós temos essa responsabilidade de cuidar da vida que Deus nos deu. Deus é que deu a criação para nós. Ele nos entregou para a nossa vivência. E a natureza? Essa é a grande representação de tudo aquilo que Deus nos deu. Olha só, de um lado a gente vê uma floresta bonita, crianças caminhando, o mar, né, praias bonitas, montanhas. E do outro lado, o contraste daquilo que infelizmente é uma realidade em nosso mundo. Lugares queimados, árvores cortadas. E aí a gente vê essa imagem que rodou o mundo. Um menino no Nordeste tomando banho no mar, na água cheia de óleo que vazou de algum navio. Então, infelizmente, isso é o retrato de uma das nossas realidades. Na verdade, são várias outras realidades. Isso aí confronta para a gente tudo aquilo que Deus nos quer, que Ele nos deixou como responsável, né? Então, Deus ele quer nos fazer responsáveis para que nós possamos criar um laço de amor também por tudo isso que Ele nos deixou, né? Mas e na fé da igreja? O que podemos responder sobre isso, né?
A igreja nos ensina como o mundo foi criado. Na fé cristã, a nossa fé ela não ensina de que forma o mundo foi criado, né? Ela afirma que toda a vida tem origem em Deus. É isso que a nossa fé nos relata, nos ensina, nos orienta, que toda a vida tem origem em Deus, né? A Bíblia não é um livro científico, isso a gente leu até no outro tópico. Não é ciência. A Bíblia não busca explicar cientificamente como que Deus fez o mar, o fogo, nada disso. O que nós temos como o centro da nossa palavra, da palavra dentro da Bíblia, é que Deus é o Senhor da vida. É Ele que dá a vida a tudo. O relato bíblico não está em desacordo com a ciência. O que quer dizer isso? Muitas vezes, a Bíblia, como ela não é um livro científico, mas ela revela como o mundo surgiu dentro de uma sequência lógica da criação de Deus, né? O relato bíblico ele não está em desacordo com a ciência, muito pelo contrário, ele afirma que a sequência relatada da criação é perfeitamente coerente com a teoria da evolução das espécies. Alguns de vocês podem até dizer, mas tem a teoria da evolução das espécies. A Bíblia não está dizendo que eles estão mentindo, que estão errados, mas a Bíblia tem uma fonte onde busca mostrar que se existe essa criação da evolução através da evolução, mas quem criou tudo? Quem criou o átomo? Quem criou a vida? Então aí é que está o grande, assim, a fonte de onde nós vamos buscar o conceito. É Deus. Deus é que revela tudo, Deus é que faz, Ele é que cria. É como vem a pergunta agora, o que explica a ordem da criação? A ordem da criação, ela se explica muito pela vontade de Deus. Porque nós temos várias teorias, né? Tem a teoria do Big Bang, que é o grande boom, né? Que a explosão cósmica que gerou os planetas, gerou o universo, tudo. Mas quem criou tudo isso? É Deus. Deus, Ele é o Senhor da vida. Deus, Ele é o Senhor de toda a criação. Então, quem criou aquela primeira partícula, a mínimazinha matéria ou energia, né, que pode ter surgido? Criador, Deus. Então, é isso que a fé tenta explicar, ensina, orienta a cada um de nós. Nós não estamos para discutir a parte científica, lógico. O que eu estou dizendo não é que a igreja desvaloriza ou desconhece a ciência. Não. A ciência, ela é reconhecida pela igreja, ela é reconhecida pela nossa vivência cristã também. Mas a nossa fé, não só a nossa fé, mas a própria lógica da criação é que Deus é o Criador de tudo. E a nossa fé é que nos revela que Deus criou toda e qualquer fonte de vida, toda e qualquer fonte de matéria, toda e qualquer fonte daquilo que é um resquício de matéria. Partiu de um ponto, e esse ponto é Deus. Ele é o Criador. E aí chegamos ao fim de mais um encontro nosso. Hoje o encontro foi um pouco rápido, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi um encontro rápido nesse sentido, porque nós estamos falando, como falamos de ecologia e também entramos já nesse ponto da criação, eu espero que a partir daí vocês possam buscar também fontes para estudar.
Mas a fé nos ensina. Deus é o criador de tudo. Então dele nada fora dele pode explicar aquilo que foi criado. E para nós temos uma responsabilidade. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. Uma pergunta para vocês responderem para vocês mesmos. O que eu estou fazendo para cuidar da criação de Deus? Para cuidar dos animais, cuidar da vegetação, para cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente. O que eu estou fazendo? Onde que eu estou sendo amigo de Deus e cuidando desse jardim? Onde que eu estou sendo amigo de Deus e assumindo a minha responsabilidade cristã? A minha responsabilidade como criatura também de Deus. Porque a nós foi dado tudo isso. Essas coisas que existem, a natureza em si, foi dado de presente para nós. Para o nosso sustento, para a nossa existência, né? Para o nosso conforto e para a nossa relação. Nós temos uma ligação com a vida, né? Essa é a ligação que nós temos, que Deus criou para nós. Então, meus queridos, como eu já havia falado para vocês, está marcado para o dia 6/11, a Crisma. 6/11 é um sábado, às 19h30, na nossa matriz Menino Jesus de Praga. Nós vamos ainda definir a questão da confissão, tá? Nós iremos definir também a camisa. O pessoal gostou muito da ideia e estão buscando essa possibilidade de uma camisa para essa turma, né? E também o retiro. Esse eu ainda vou conversar com o padre, vamos ver se vai haver esse retiro ou não, por conta das medidas sanitárias, por conta dessa questão da Covid. Como a nossa turma está um pouco grande, não sei se vai ser possível ou se nós vamos dividir. Porque nós temos ao todo 40 pessoas, entre jovens e adultos. Geralmente o encontro acontece na própria assembleia da igreja, né? Ali nos bancos da igreja, né? Então, eu vou conversar com o padre, nós vamos chegar a esse consenso se fazemos separadamente, juntos, e também ficou para definirmos o ensaio, né? O pessoal perguntou bastante se tem ensaio, tudo isso eu vou definir ainda com o padre, mas deixo vocês a par dessa situação, colocando algumas informações no grupo, tá bom? Então, aproveitem esse material também para rever e estudar um pouquinho sobre esse nosso papel de cristão cuidando do jardim de Deus, tá bom? Foi uma grande alegria estar com vocês mais uma vez. Quero agradecer cada um de vocês que esteve presente. Se você não pôde assistir no mesmo horário marcado, assista depois. Se assistiu e ficou com dúvida, assiste de novo. E se precisar perguntar alguma coisa, manda para mim uma mensagem no privado, tá bom? Grande abraço a todos. Deus abençoe. Uma boa semana. Tchau.